Olá pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Patrick Goulart, eu sou um dos fundadores do Face Consulta e hoje nós estamos aqui na nossa live para falar um pouco sobre a ansiedade durante o isolamento social, né? Uh, Ansiedade durante o isolamento social é um tema que ficou bem em alta. Eu acho que vamos dar uma aguardada o pessoal conseguir entrar, mas já agradecendo a todo mundo que está entrando e participar com a gente aí. Vou explicando um pouquinho mais sobre o porquê que decidimos fazer essa live. E eu acho que, embora todo mundo saiba o que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós, no início nós do Fácil Consulta, no início da pandemia, decidimos disponibilizar para os nossos pacientes, né, e toda a comunidade brasileira, o acolhimento psicológico, que é um acolhimento que trata de ajudar as pessoas que estão precisando de uma ajuda realmente psicológica, de uma ajuda para conversar com um psicólogo, nesse momento de ansiedade, nesse momento que bem turbulento nas nossas vidas. Então hoje a gente decidiu chamar 3 psicólogas parceiras do Fácil Consulta que estão participando do acolhimento psicológico, que é gratuito e está disponível para todo mundo que precisar, para participar com a gente e trocar um bate-papo realmente bem aberto para a gente conversar um pouco das principais motivos que apareceram nesses acolhimentos psicológicos, que foi a ansiedade. Então, que já muitas pessoas já tinham essas crises de ansiedade, mas muitas agora, nesse momento, pode ter aflorado um pouco mais. Então, hoje a gente vai fazer em 3 rounds, daria para se dizer. Vamos chamar a Isadora Graziadei para falar sobre assuntos relacionados a adultos e jovens. Também vai participar posteriormente a Kídia da Rosa, que é uma parceira nossa também, que vai falar sobre idosos, né, que estão passando bastante por essa fase de ansiedade. A gente está vendo bastante casos aí de pessoas idosas passando por essa crise de ansiedade, e também as crianças que a psicóloga Pamela Ferreira vai falar com a gente. Eu vou convidar aqui então para iniciar nosso bate-papo, bem dinâmico, bem rápido. A gente pretende não fazer um bate-papo muito cansativo, entre 10 a 15 minutos para cada psicólogo conversar mesmo, uma conversa. A gente já preparou algumas perguntas para fazer, como nossos pacientes e seguidores aí já vem mandando para nós algumas perguntas. Então a gente já mais ou menos elaborou umas perguntas para fazer para elas. Deixa eu chamar aqui a Isadora. Oi, Isadora, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo bem, tudo certo. E por aí, tudo certo? Tudo bem, aqui tá ok. Legal. Isadora, já fiz uma introdução, então, para quem está nos Uhum, acompanhando. A gente vai fazer um bate-papo bem aberto mesmo, para a gente conversar sobre ansiedade durante o isolamento uhum, social. Mas primeiro eu vou pedir para que tu te apresente um pouco, fale um pouco mais da Isadora, bem rápido mesmo, introdutória. Eu uhum, acho que a gente vai ter bastante assunto para conversar. Tenho certeza que vai faltar tempo para essa live de tanto assunto interessante para a gente conversar. Se tu uhum. puder te apresentando e falar um pouquinho mais sobre a Isadora. Tá. Então, primeiramente, quero agradecer esse convite, né? Novamente, um convite do Faz Consulta, meu parceiro, né, nos acolhimentos e nos atendimentos psicológicos. Então, eu fiquei muito contente, né, quando novamente confiaram em mim para dividir sobre um tema que todos nós estamos vivendo, né? Mas antes de falar sobre isso, então quero me apresentar. Eu sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade de Pelotas, sou formada pela Universidade Católica e trabalho hoje aqui no meu consultório com adolescentes e adultos. Pego bem a parte universitária, né? Já trabalhei muito com crianças, mas hoje dei um foco mais para essa área, né? E faixa etária. Por não conseguir abraçar tudo, né? Então, a gente acaba sempre escolhendo. Também a linha que eu trabalho é de orientação analítica, então a base dela é da psicanálise, né? Sei que hoje teremos outras
colegas que são de outras abordagens, isso eu acho interessante também, porque a gente vai conseguir ver a ansiedade de todos os lados e cantos, né, sobre o olhar da psicologia. Então, não sei se tu quer já fazer, eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Sim. Se tu quer já Acho que, começar. acho que o assunto vai ser super interessante, né? Pelo tempo que a gente decidiu fazer, é um tempo mais curto, em torno de 45, 50 minutos, e também trazer 3 psicólogos para falar sobre um assunto bem interessante. Mas vai ter que ser bem dinâmico, bem corrido, mas mesmo um bate-papo, e se a gente se passar um pouquinho, não tem problema. Tá bem. A gente vai iniciar conversando, perguntando uma dúvida que eu acho que é da maioria, que é saber identificar quando a gente está passando por essa crise de ansiedade, como é que ela aflora em jovens e adultos, propositalmente falando sobre jovens e adultos, né? Uhum. O que que tu vê que está acontecendo e o que que tu poderia falar mais sobre pra gente? Tá. Então, assim, ó, antes da gente partir para o sintoma, eu acho muito importante a gente falar sobre o que é o transtorno de ansiedade, né? Uhum. Porque no momento em que estamos vivendo, e eu achei bem interessante o tema da live, que é transtorno de ansiedade no isolamento social. Então, eu vou tentar dar um olhar para o isolamento social, tá? Nesse momento, todos nós estamos ansiosos, né? E o que que é isso? É um estado de medo, é um estado de tensão. Até eu brinco que a gente está bem numa fase onde a gente paralisa. Então, a gente teve várias fases nessa pandemia. Primeiro veio um estado de negação, do qual não, isso é uma gripe que está lá do outro lado, né? Não vai chegar até a gente. Então, passamos por diversos estágios. Mas um deles que predominou desde o início é a ansiedade, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele é caracterizado por um medo excessivo, pela uma ansiedade excessiva, uma preocupação excessiva. Então, o que que vai diferenciar? Todos nós estamos ansiosos, certo? Então, o que que vai caracterizar um transtorno? Esse excesso, né? A gente ter ele em algo que realmente vai nos paralisar, que vai trazer prejuízo à nossa vida, né? E falar sobre transtorno de ansiedade de uma maneira assim geral é muito difícil. Por quê? Porque dentro do transtorno de ansiedade a gente tem vários transtornos, né? E aí, quais deles? Vou citar alguns, porque senão eu vou tomar todo o tempo de live. Mas assim, temos o transtorno de pânico, que no acolhimento eu estou notando muito que as pessoas estão chegando com ele. As fobias social, né? A fobia, uma fobia mais específica, uma ansiedade mais específica. Enfim, a gente está tendo tem ansiedade de separação também, que a gente vê bastante nas crianças. Então, assim, temos vários tipos de ansiedade. E nesses vários tipos de ansiedade, a gente tem os sintomas, né? Que aí cada um vai caracterizar. O que que eu escolhi para falar na live? O transtorno de pânico, tá? Porque foi o que eu mais tive nos acolhimentos pelo Fácil Consulta. Então, acredito que muitas pessoas que, inclusive, fizeram esse acolhimento podem estar nos assistindo, né? E quais são os sintomas, então, de um transtorno de pânico? É a falta de ar, né? É sudorese, é tremores, é o medo da morte, né? É o medo de perder o controle, né? Da situação, de enlouquecer, enfim. Isso em excesso por alguns segundos vai te trazer então esse pânico, né? Então isso seria sintomas de transtorno de pânico, né? Por exemplo, uma ansiedade de separação pode vir sintomas de pesadelos, né? A criança tem medo de se separar aí de um dos responsáveis, enfim. Então, assim, cada transtorno dentro do transtorno de ansiedade, não sei se está ficando claro, assim, Uhum. tem vários sintomas, Sim. né? Então, assim, o É, que que a gente. Opa, desculpa. Não, pode ir falando. Eu só ia comentar que é um assunto muito amplo e eu com certeza vai ter assunto para mais de uma live, né? Uhum. Mas eu acho que engloba muitas coisas e como a gente já vem conversando, não é uma coisa que tu consiga identificar como uma receita de bolo também, né? Exato, exatamente. Então, assim, ó, o que que eu noto também nos meus pacientes, e até podemos dizer, né, em todos nós, em mim, enfim, na minha família, nas pessoas próximas, a questão de insônia, né? Então, assim, o sono acabou ficando desregulado, questão de alimentação, rotina, esse medo, né? O medo do futuro. Tá, e aí, quando é que vai acabar a pandemia? Como é que vai ser quando eu voltar?
Enfim, essas pequenas coisinhas do nosso cotidiano, que parecem pequenas, mas nesse momento elas estão enormes, né? Vão caracterizar, então, alguns sintomas de ansiedade. O que que precisamos ficar atentos, né? É nesse excesso, se tem ou não o excesso. Porque ansiosos, todos nós, né? Volto a dizer, estamos. Então, o segredo da coisa é avaliar a intensidade desse medo, a intensidade dessa preocupação, a intensidade dessa ansiedade. Legal. Uhum, Eu acho que, como tu falou, a ansiedade ela pode ser que chegue para muitas pessoas. E eu acredito que acho que todo mundo desenvolve um nível de ansiedade, uns mais, outros menos. E eu queria que tu comentasse para nós como tu acha importante e como a parte do acolhimento psicológico, né, uhum. que a gente está fazendo esse trabalho no meio dessa pandemia. Como que tu vê a importância desse acolhimento e esse serviço que até você mesmo está nos ajudando a Uhum, desenvolver? uhum. A importância é justamente, né, a pessoa ter um acolhimento, como o próprio nome diz, tá? Então, Uhum. assim, é um profissional que vai conseguir auxiliar, né, desenvolver técnicas rapidamente ali para a pessoa baixar esse nível de ansiedade. Tá? Por exemplo, assim, até conversando, né, com uma psicóloga, nossa parceira, que vai entrar daqui a pouco, que ela falou sobre as caminhadas, né? Então, até auxiliar nisso. Olha, caminhada, exercício físico, todas essas questões, ela vai diminuir a tua ansiedade, pelo menos nesse primeiro momento. Então, é a Uhum. pessoa também dar nome àquilo que ela está sentindo. Eu vi estava lendo assim artigos, porque tudo é muito novo a pandemia, né? Então a gente busca Uhum. material para estudar e entender um pouquinho mais. E eu vi que um psicanalista ele estava comentando assim, né, que a gente desenvolveu dois grandes grupos. Então o grupo das pessoas que já vinham, né, sentindo e tendo esses transtornos e aí de uma forma assim que já era notável, que já estava em tratamento, né, que já ou tomava uma medicação, enfim. E daquele outro grupo que não sentia isso e passou a sentir. Então esse grupo que não sentia e passou a sentir tá com uma dificuldade maior, talvez nesse momento em lidar. Por isso que é tão importante esse acolhimento, porque antes ele não vinha num acompanhamento psicológico, né, ou um acompanhamento de outras terapias ou de psiquiatras, enfim, e passou a sentir coisas que não sabia nem nomear. Então, esse acolhimento do Fácil Consulta, né, e todos os outros das plataformas, enfim, né, que muitos psicólogos também se movimentaram e estão fazendo esse tipo de atendimento, é justamente para ajudar nesse sentido, para a pessoa entender o que está sentindo, né? Para entender o que está passando nessa pandemia, formas de resolver, enfim, para ser acolhido. Eu acho que é importante também ressaltar que, embora o acolhimento ela é algo que realmente é no momento de emergência, né? Uhum, E é um acolhimento único e não é um tratamento, né? Ele não é algo que uhum, seja que é para ser contínuo. E também eu acho que é importante ressaltar o grau de importância das pessoas que se veem necessário fazer um tratamento contínuo com um psicólogo, né? Ter uma orientação contínua, né? uhum. E tu sabe que vários que eu atendi pelo Faz Consulta nesse acolhimento, a indicação foi a psicoterapia, né? Então, como tu disse, o acolhimento, para deixar claro, então, é uma forma onde a gente tem de acolher aquele indivíduo e fazer a primeira intervenção, digamos assim, Uhum. né? Então, assim, dar um norte para aquela pessoa, tá? E aí indicar o que é para aquele caso específico. Mas a gente não usa as técnicas que eu uso no consultório, o tempo de duração é diferente, né? Uma psicoterapia, a gente tá com técnicas ali, né? A gente tem 50 minutos, depende da, da teoria que cada um usa. Mas, enfim, é diferente. Né? A gente tem uma continuidade no tratamento psicológico. Então, eu vejo meu paciente uma vez na semana, no mínimo. Aquele paciente que eu acolhi, eu estou falando com ele uma meia hora e nunca mais vou ver. Só se ele Uhum. vier continuar um tratamento comigo, né? Enfim. Mas esse acolhimento realmente é para dar o primeiro norte para a pessoa. Legal.
Eu acho que encerrando já, e eu acho que partindo já para um fechamento da nossa conversa, primeiro com a Isadora falando mais sobre jovens e adultos, mas eu acho que como uma ansiedade, ela se comporta em diferentes faixas etárias, mas ao mesmo tempo pode ser vista de uma forma igual em algum momento, né? E o que tu acha? E a gente teve algumas perguntas bastante relacionadas a medicamentos ansiolíticos, né? O que tu vê como para essas pessoas? O que tu poderia falar para essas pessoas nesse momento que estão buscando um modo de ficar menos ansiosas e até mesmo para conseguir render mais, porque tem a questão da procrastinação, enfim, e aí começa vários outros problemas relacionados à ansiedade, né? Questão de medicação, então, tá? Acho que assim, brevemente, vou tentar não me estender, porque senão eu Tá fico falando. bem, Mas assim, ó, não tem problema. para falar do medicamento, eu vou falar rapidamente do tratamento, tá? Então, o tratamento, o que que acontece? Primeiro a gente faz uma avaliação com o paciente, tá? Eu posso ter no meu consultório 10 pacientes ansiosos, mas cada um vai ser de uma forma, cada um vai ser de um jeito, e eu vou lidar com cada um, né, com alguma técnica, enfim. Então, eu não posso generalizar e falar que todos eu vou tratar da mesma forma, porque é muito a questão de subjetividade que a gente trabalha. Então, tem pacientes que avaliando, né, e com as sessões indo, a gente nota que não precisa desse medicamento, tá? Tem outros pacientes que realmente precisam, e a medicação existe para a gente usar, né? Existe para a gente também não fazer o paciente sofrer, né? Como se fosse anestesiar para a gente conseguir indo trabalhando. Mas, claro, aí entra a importância de ter uma equipe multidisciplinar, porque daí quem vai nos ajudar nessa parte de medicação é um psiquiatra. Então, a gente sempre faz essa troca com os nossos colegas, tá? Nesse momento de pandemia, aquela pessoa que não foi avaliada, né, que está se automedicando, cuidado, né? Isso é muito perigoso. Então, o que eu deixo aqui como uma dica é procurar sim primeiro um acolhimento, uma psicoterapia, um psiquiatra, um clínico geral, o que for, mas ter cuidado com essa questão de automedicação. A medicação é necessária para alguns casos, para outros não, né? Então, a gente pode tentar primeiro ir para alguns outros alternativas. Estou falando em questão de pandemia, tá? Então, o exercício físico, ler um livro, tentar desfocar a atenção de algo para outra coisa, né? Então, o que? Ver série. Ah, não estou conseguindo parar. O que que tu gosta de fazer? Ah, eu gosto muito de mexer em flor. Vamos plantar, vamos fazer alguma coisa assim. A gente vai ter que se redescobrir, né? E a gente está se redescobrindo nessa pandemia. Eu acho que a coisa mais fantástica do ser humano é a resiliência, né? Então, é as formas que a gente tem de encarar essa pandemia. E sobre a pandemia, a gente está falando muito sobre resiliência. A gente fala muito sobre medo, o medo da morte, mas a gente também pode olhar para um lado positivo e ver o quanto somos resilientes, né? Então, assim, a questão de medicação, eu daria essa dica, né? Cuidado, não vamos se automedicar. Isso pode ser muito perigoso. Legal, eu acho que são sempre esse tipo de dúvidas que a gente está pretendendo tratar aqui, são dúvidas comuns para muitas pessoas, né? Inclusive, a gente tem comentado muito com a nossa equipe mesmo do Face Consulta, quanto mais ansiosos a gente fica em casa, e é muito comum. Mas, Isadora, eu agradeço, já te agradeci, vou fazer de novo. Muito obrigado por participar com a gente. A gente vai continuar o nosso papo com a Kídia, que também é nossa parceira. E fico muito satisfeito com a tua participação, sempre nos ajuda quando chamamos, né? E continuamos com a Kídia. Tem mais alguma coisa que tu queira colocar? Só quero deixar de novo meu agradecimento, então, né? E fico à disposição de vocês, de todo mundo que está assistindo a live, né? Podem mandar ali no direct pelo Faz Consulta, ou o meu, ou até pelo meu Instagram profissional, né? Que eu acho que é psicóloga Isadora Grazedei. Mas se botar Isadora Grazedei, vai aparecer ali. E aí fazer essas trocas, né? Que isso que é importante. Essas trocas é conhecimento, né? Então, a gente consegue fazer isso com o nosso paciente. Eu digo, eu aprendo com cada paciente meu, né? E eles aprendem comigo e eu aprendo com vocês e vocês comigo. E assim a gente vai indo.
Então, muito Legal. obrigada. E agora Pra- vamos dar continuidade. Tô louca para Isso, ver e o que a para quem Kika vai entrou, falar. exatamente, para Uhum. quem entrou agora, nós vamos dividir a nossa live em três etapas. A Isadora falou sobre jovens e adultos, e agora vamos convidar a Kídia para falar sobre um pouco mais sobre como que está atuando, né, a Uhum. ansiedade aí nos idosos, e depois entraria a Pamela para falar sobre crianças. Muito obrigado, Isadora, Eu que e, agradeço. e até logo. Até! Vamos chamar aqui agora a psicóloga Kídia da Rosa para conversar com a gente. Kídia da Rosa. Oi, Olá, Kídia, tudo bem? tudo bem. Tá me escutando bem? Tá tudo certo? Oi, tá me escutando? Tô te escutando bem. Tá me escutando bem? Tô te escutando, sem retorno. Então, então tá bem. Kídia, iniciar então te agradecendo, né? A Kídia também é uma das psicólogas parceiras do Face Consulta, tanto no acolhimento psicológico quanto também no atendimento como psicóloga em Pelotas, né? É uma parceira antiga nossa que já está há bastante tempo trabalhando junto com o Face Consulta. E iniciando, dando continuidade nas nossas conversas, eu acho que algo que a gente tem visto bastante e a gente dividiu em três etapas entre jovens e adultos, idosos e crianças, porque realmente pode ter algumas diferenças e a gente está vendo aí que os nossos idosos, que a gente tem pai e avós em casa, eles estão também cada vez mais ansiosos em estar em casa e não poder sair de casa por ser grupos de risco nessa pandemia. Eu queria Uhum. iniciar te convidando, então, a te apresentar, falando um pouquinho mais sobre quem é a psicóloga Kídia, e aí depois a gente pode continuar conversando um pouco mais sobre ansiedade, pode ser? Claro. Então, eu sou Kídia Leite da Rosa, sou formada pela Universidade Católica em 2002, tenho consultório aqui em Pelotas, em São Lourenço, né? Então, eu atendo Pelotas, São Lourenço e por teleatendimento, né? Faço consulta também. E aí acaba abrangendo o Brasil inteiro, né? Então, assim, eu trabalho com TCC, por isso que a Grazi estava falando a questão que estava louca para saber o que eu ia dar de dicas, né? Mas o importante hoje não é dar dicas, e sim a gente ver um pouco mais de outras situações, de outras coisas que a gente precisa, né? Ter mais um pouquinho de, como é que eu posso te explicar assim, um pouquinho mais de atenção, principalmente com os nossos idosos, né? Não só com eles, mas eu acredito que com todo mundo. Sim, com certeza. A gente tem visto bastante esse tipo de ansiedade, né? E assim como a gente tá, eu fiz a pergunta para a Isadora, eu estendo ela para ti também. E o que que tu dá, não de dica, mas como que a gente pode identificar que o nosso idoso, pai, avó, avô também, como que a gente pode identificar essas ansiedades, crises de ansiedades neles? O que que tu acha? O que que tu pode falar pra gente? Então, assim, o que acaba ocorrendo? Algumas mudanças do cotidiano dos idosos já vêm ocorrendo desde a aposentadoria, né? Que então eles acabam deixando de ser um pouco mais ativos e ficam, essas mudanças do cotidiano mudam bastante quando eles saem, deixam de trabalhar, né? Então a gente tem algumas alterações importantes, né? E a gente não pode deixar de falar, né, Patrick, que uma das coisas, a ansiedade, ela é, na verdade, um alarme do nosso cérebro, né, de que algo não vai bem, né. Então, uma das coisas que acontece, nós temos algumas alterações. A gente tem alterações fisiológicas, né, alteração de sono, perda de apetite, eles ficam mais ansiosos na questão, ficam mais vigilantes, né, eles ficam comportamentos esquivos, né, dos quais eles vão colocando os seus medos, né, principalmente porque alguns idosos estão mais sozinhos do que outros,
né? Então, estão totalmente isolados em casa, sem contato nenhum, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ter um alarde, assim. E uma coisa importante, né, que um dos componentes central da ansiedade, né, que o que acontece, assim, que as pessoas ficam muito ansiosas, é pelo fato de que vem a sensação de que elas não vão conseguir dar conta, né? Então, elas têm um medo muito grande que não vão dar conta daquela angústia, daquela ansiedade, daquilo que está acontecendo. Com a questão do isolamento, isso aumentou muito, não só para os idosos, mas para todo mundo. Então, é o medo de ficar preso, né? Então, uma das regiões do cérebro que é responsável pela ansiedade é a região do córtex pré-frontal. E é onde dá a questão de dessa ansiedade ela ficar maior, né? E a gente ter essa questão de ficar mais ansioso, de perder o controle, tá? Legal. Indo um pouco mais para a prática agora, que a gente acontece muito e muitas vezes eu vejo com frequência, muitas vezes por colegas e amigos conversando sobre tudo, né? Como lidar e com esses idosos que estão querendo sair de casa e como explicar para eles a importância de fazer o isolamento social pelo risco que se corre mesmo, né? Como que a gente pode dar o que tu pode falar sobre como explicar para eles esse momento? Acredito que o primordial, assim, que tem que iniciar é com muito amor, né? Com muito carinho e muita conversa, né? Acredito que a gente não deve mentir, né? Tem que sim passar as informações, tem que ser mais precisos, né? Eu acredito também que a gente não deve estar estimulando o pânico, só falar sobre Covid, sobre as coisas que estão acontecendo. Então, ter um momento do dia para sentar, no final do dia, para sentar, perguntar o que aconteceu, como é que foi o dia, como é que está sendo esse isolamento social, né? Como é que está sendo ficar em casa. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar, né, Patrick, é o seguinte: isolamento não é abandono, né? Eles não podem ficar abandonados. Então, este é o momento que tu pode ensinar a eles a mexerem um pouco mais com as tecnologias, né? Estão isolados, mas isso não quer dizer que não precisam ver, né? Então, quem não tem condições de estar na frente de uma internet, não tem um celular, né, não tem essas ferramentas que hoje são muito utilizadas, vão na frente da casa, com o isolamento, né, com as respectivas condições que necessita, de máscara, luva, vão lá, olhem, conversem um pouquinho e deixem, né, eles mais tranquilos. Outra coisa que é importante, né, é não fazer com que eles façam tarefas improdutivas, né? Daqui a pouco ir lá, tirar todas as roupas do roupeiro e pedir para esse idoso simplesmente lá dobrar. Não, vamos fazer coisas que eles já estão acostumados a fazer e que eles gostam de fazer. Óbvio, eles não podem sair para a rua, né? Então, quem sabe, vamos cuidar de um jardim, né? Cultivar algumas plantas, fazer uma horta, coisas nesse sentido, assim, muito mais produtivas. Outra coisa importante, né, que eles podem dividir nesse momento as suas experiências, né? Então, daqui a pouco, uma avó mais idosa pode ensinar uma receita que era feita na época dela, né? Pode estar ajudando os filhos e os netos que moram juntos, né? Neste caso de famílias que moram com seus idosos. Ter a questão de aprender a costurar, aprender a ouvir histórias dos tempos deles, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, aprender a escutar, né? Ter essa escuta mais produtiva dos nossos idosos. E uma coisa bem clara, assim, ó, não expor eles a notícias falsas, né? Tem muita fake news, né? Então, filtrar o que está chegando neles, né? Não mentir. Isso é o primordial, assim, ó, é não deixar mentir, né? Falar a verdade, sim, e evitar de deixar 24 horas nestas notícias, né? Ver outras coisas, escutar uma música, dar uma caminhadinha
dentro de casa. Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer, porque a gente sabe que acontece idosos morarem sozinhos, né? E por esse isolamento social, muitas vezes acabam não tendo contato com os filhos, com os netos, que era o de costume. E aí acaba a gente, que pode ir até eles mantendo o distanciamento, ou até mesmo por chamada de vídeo, ou enfim, diversas formas, dar algumas dicas, né, para o que fazer, porque acaba muitas vezes os idosos ficando sozinhos dentro de casa e olham TV, e aí falam, infelizmente, de todo o momento que a gente está passando. Então, eu acho que é muito importante nós, como parentes próximos ou mentes queridos, estar bem atentos também com essa saúde emocional desses idosos, né? Assim, ó, as pessoas elas devem sempre falar, sempre que puderem, se não moram juntos, né, e esses idosos não aprenderam a mexer em aplicativos, não sabem, usem o telefone. Isso eles sabem fazer bastante. Então, vamos usar o telefone, né, e fazer várias chamadas. Vamos pegar a lista telefônica ali do celular, ou geralmente alguns idosos não gostam, né, continuam com o seu caderninho, né, então pegar essa lista telefônica deles, a agendinha telefônica, e fazer ligações, né. Hoje, alguns idosos, né, nós temos hoje no Brasil 75 mil idosos em instituições, né, institucionalizados em todo o país. E muitos abandonados, né? Não tem mais ninguém por si. Somente aqueles profissionais que estão ali, que são os cuidadores, né? Que estão na linha de frente juntamente com os médicos, com os enfermeiros, estão ali e são portadores de também trazer coisas boas para eles dentro dessas instituições. Uma das coisas que pode se fazer, né? É colocar, além das atividades, fazer uma rede de apoio. Isso é muito importante, nós termos uma rede de apoio. Se tu sabes que tu tem um vizinho que mora sozinho, que não tem ninguém, né? Então vamos se colocar à disposição dele para levar a um banco, ou para, quanto menos, porque o que acontece assim, o idoso, eles gostam do contato, né? Então, tu explicar o porquê neste momento tu não pode ter o contato é importante. Não quer dizer que tu estás abandonando. Quer dizer que neste momento é necessário este afastamento, mas não é abandono. Porque isso é o que acontece, assim. Acham que ficar isolado é abandonar. Não. É a hora que nós temos para cuidar. Vigiar. Mas não é aquele vigiar de chegar e simplesmente não deixar fazer nada. Entendeu? Sim, fazer as suas coisas, né? E também não dar coisas improdutivas para eles fazerem. Deixar fazer coisas que eles gostam, né? Mas dentro daquilo que se pode. Tu não vai derrubar um roupeiro e dizer, tá, agora te vira aí e vai colocar. Isso é uma coisa improdutiva. Ele vai achar chato. Sim. Atividades que para ele sejam úteis. Jogos de tabuleiro. Atividades úteis, né? E a questão do isolamento social, a gente sabe que a maioria dos idosos que não estão institucionalizados, eles ficam muito mais isolados, né? Eles têm essa questão toda do isolamento. Mas o que nós temos que perceber? Que este isolamento, novamente, não é abandono, tá? Então, eles fazerem atividades que eles gostavam de fazer anteriormente, porque vai na contramão de tudo aquilo que nós, psicólogos, pedimos, né? Que tenha interação social, que saia, que passeie, que visite. Isso é importante, né? E nesse momento, o que a gente pede é não saia de casa, não vai na rua, não vai no mercado, evita, né? Então, não vai no banco. E o que mais eles encontram é conta para pagar neste momento. O que mais encontra é conta para pagar aí no banco, tá faltando um tempero que usava e não tem, aí eles têm que sair. Então, eles começam a procurar diversas situações para querer sair. E é importante, neste momento, explicar o porquê que não pode. Para quem tem carro, né, e pode,
coloca dentro do carro, dá uma volta, né? Não é, vai com máscara, tudo direitinho, né? Dá uma volta para eles verem como está as coisas, porque eles têm esse medo que eles têm, não é só o medo deles, é o medo que vai acontecer também para com quem eles gostam. Com certeza. Isso é uma coisa. O que me parece, em resumo, a atenção, né? Tu dar atenção, estar sempre próximo, mesmo que distante, e estar sempre disposto a poder ajudar, até mesmo não só um familiar, mas sim qualquer pessoa que tu tenha próxima, né? Que seja do Solidariedade. grupo de risco. Exatamente. Acho que é dar atenção. Mas, Kídia, Uma das coisas mais importantes, né, que a gente está fazendo, né? Vocês, enquanto uma grande startup, né, dispor, né, do serviço de vocês. Exatamente. Obrigado, Kídia. Acho que a gente conversou, teve um papo bem legal. Seguindo o nosso cronograma também de não se estender muito, não é o nosso objetivo aqui hoje. A gente sabe que ansiedade é um assunto que é um tema que tem assunto para diversas lives, né? A gente fez para quem não sabe, a gente fez toda uma programação e várias conversas e realmente sempre teve assuntos super interessantes para a gente conversar. Conseguimos identificar vários. As perguntas realmente foram bem difíceis, a gente conseguir pensar algo que seja tão claro e não entrar tão a fundo, né? Porque é difícil a gente não se aprofundar tanto num assunto, ser mais amplo num assunto que tem tantos veias de assunto. Mas agradeço, Kídia, por estar participando com a gente, estar sempre presente quando a gente chama. Agradeço muito também a nossa parceria e espero contar contigo sempre quando for necessário. E pode ter certeza também que o Fácil Consulta vai estar sempre à disposição para sempre te ajudar. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez, né? Te agradeço a parceria, que já vem de bastante tempo, né? E dizer que estamos às ordens, o que precisarem, estamos Legal. por aí. Então tá. A Kídia também é uma parceira do acolhimento psicológico gratuito. Não tinha falado antes, eu acho, mas o link para acessar e agendar as consultas para o acolhimento psicológico gratuito fica na bio do nosso perfil aqui, ou só entrar no nosso site, facilconsulta.com.br, e rapidamente ali vai ter as instruções de como marcar uma consulta do acolhimento psicológico gratuito, né, Kídia? É isso aí. Legal. Estamos lá, Muito obrigado. viu? Precisando. Legal. Vamos Seguimos continuar, nas orientações. Legal. Vamos continuar agora com a colega Pamela, né? A Pamela Ferreira. E vou desligando aqui, Kídia, para chamar a Pamela, tá bem? Muito obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá chamar a Pamela, então, para participar. Agora, para finalizar a nossa live, estamos buscando fazer uma live bem dinâmica. Oi, Pamela, tudo bem? Olá, tudo bem, Patrick? Tudo bem? Tá me escutando direitinho? Tô escutando, e você? Tudo certo. Tudo Então, Pamela, certo? iniciar te agradecendo novamente por ter topado em participar com a gente. A Pamela, que ela é um pouco diferente das outras duas psicólogas que já participaram aqui conosco. A Pamela é uma parceira de Caxias, né? A Kídia e a Isadora são duas psicólogas de Pelotas, nossa cidade natal. E a Pamela, que veio participar com a gente, que é de Caxias do Sul, uma das últimas cidades que a gente expandiu o Fácil Consulta como plataforma de agendamento de consultas médicas, mas também no acolhimento psicológico foi de pronto, né, Pamela, uma das psicólogas cadastradas para nos ajudar nesse projeto, que bem promissor e também que a gente busca sempre ajudar o maior número de pessoas possível. Muito obrigado, Pamela, por ter topado de participar com a gente nessa live e também no acolhimento psicológico como parceira. Eu que agradeço pela oportunidade.
E, enfim, né, tá sendo de grande utilidade, inclusive para mim, assim como a Isa falou ali no início, que assim como a gente auxilia as pessoas no acolhimento psicológico, a gente também é ajudado de alguma forma, né? Porque a gente está aprendendo com as pessoas e até a gente não tinha tanto conhecimento de como que era, como que ia ser. E assim que eu comecei esses acolhimentos, assim, eu vi já fazia uma noção, né? Já tinha uma noção de como que ia ser. Mas tendo, assim, essa participação nos acolhimentos psicológicos através do Fácil Consulta, tu vai vendo o quanto as pessoas estão ansiosas, o quanto as pessoas estão precisando dos psicólogos neste momento. Eu fico muito grata em poder ajudar. Legal. Legal a gente falar também da parte do acolhimento, o quanto a gente pensou no acolhimento, a grau de importância que a gente deu, não só como empresa que atua na saúde, mas sim como cidadãos que responsáveis, né? Porque a gente tinha uma plataforma na mão e também tinha o contato com os profissionais. E, ao mesmo tempo, várias pessoas precisando desse acolhimento e realmente de um atendimento psicológico, ou até mesmo a orientação médica, que é um serviço gratuito também que a gente disponibiliza. Mas é tão importante a gente conseguir contribuir com toda a população que está precisando. E legal também achar profissionais que compram essa nossa ideia e a gente consegue dar sucesso para isso. Então, muito obrigado. Dando continuidade, eu vou fazer a mesma pergunta para ti, Pamela, que mais focada agora em crianças, né? A gente sabe que hoje grande parte das pessoas estão trabalhando em home office e acabam tendo que estar com os filhos dentro de casa. Muitas vezes é difícil, não a convivência, mas sim o entendimento delas, né, com esse momento que a gente está passando. E eu queria te fazer a mesma pergunta, por causa que é algo que eu acredito que se expanda para todas as idades. Como identificar que as crianças estão ansiosas em casa? Como identificar a ansiedade nessas crianças? Pois então, as crianças elas recém tinham vindo de férias, né? Então, ali a dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos, é quando as aulas começam, as aulas retornam. E então provavelmente a criança ela tem aquela coisa, vou para a escola, vou brincar, tem merenda, tem recreio, tem toda aquela questão, tem os meus amiguinhos. Às vezes não é nem tanto pelo estudar, né? Mas pela interação que a criança tem e que ela encontra lá na escola. E fora também que ela tem toda essa interação com os vizinhos, enfim, né? Tem toda essa questão. E então, o que a gente pode perceber é que do nada, né? Tá, a gente sabia que estava lá na China, a gente sabia que estava para chegar em algum momento, talvez, mas é bem aquela história, né? Tipo, vai acontecer, pode acontecer, mas vai acontecer lá em São Paulo, não vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Vai acontecer na cidade vizinha, mas não vai acontecer na minha. Então, a gente tinha esse distanciamento, né? Então, para as crianças, isso acabou sendo, assim como para nós adultos, né? Para as crianças também acabou sendo algo muito ruim. Talvez no início parecia férias, tinha aquele arzinho bom de, não vou precisar acordar cedo, não vou precisar fazer tal coisa. Tinha aquela empolgação toda. Mas e depois da primeira semana, como é que fica, né? E a ansiedade a gente começa a perceber, assim, nas crianças, quando a criança começa a externalizar, quando ela começa a fazer mais birra, ou quando ela era uma criança mais quieta, ela começa a ficar mais agitada, ou ao contrário, quando dá alteração no sono, alteração na alimentação, e aquela inquietação às vezes, ou o próprio tédio, né? Eu acabei fiz alguns atendimentos, e um foi infantil, né? E eu pude perceber isso também, que vinha aquela sensação de tédio, vinha toda aquela questão mas eu já fiz tudo que tinha que fazer dentro de casa, não sei mais o que fazer, né? E aí tem toda essa questão que acaba atrapalhando a criança, acaba trazendo algum sofrimento. E para os pais é pior ainda, né? Porque aqui, de certa forma, a gente não está falando com crianças, nós estamos falando praticamente com pais, cuidadores, né? Claro, claro. Sim, a ideia realmente é essa. A gente sempre conversa, que nem foi com a Kídia, né? A gente às vezes não consegue chegar no próprio idoso, mas a gente consegue chegar nos filhos, né? Nos netos. E aqui é a mesma coisa que a gente consegue chegar nos pais.
não chega nas crianças diretamente, mas a gente chega nos pais, que eu acho que é super importante também passar esse recado para eles de uma forma bem clara, bem objetiva, não entrando muito a fundo, né? Exato. E até Opa, tu ia falar? Pode falar. Pode falar. É um bate-papo mesmo. E até, inclusive, a gente pode perceber que essa questão do home office, porque às vezes os pais precisam trabalhar, né? Às vezes não, precisa trabalhar. E eles não têm essa condição de ficar dando atenção muito para a criança. E a criança demanda atenção, a criança pede por isso, né? E também vem toda essa questão que daí o pai ou a mãe fica sobrecarregado, não consegue dar atenção suficiente, ou se vira que nem polvo, né? Tipo, tem várias mãos, precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque tem que limpar a casa, tem que dar conta do serviço, tem que dar conta das crianças, e que criança não é fácil, né? A gente sabe que é atenção, né? Precisa de atenção e cuidado. E tem toda essa questão, assim, que os pais acabam ficando estressados, justamente por essa sobrecarga, e, infelizmente, quem acaba recebendo todo esse estresse, né, a válvula de escape acaba fugindo para a criança, que às vezes não tem nada a ver, mas, enfim, acaba sofrendo esse impacto também, né? Uhum. Muitas vezes, assim como a gente falou, a Kid e a Isadora também já frisaram bem, a ansiedade todo mundo desenvolve, uns mais, outros menos. E os pais, por estar em casa também nesse momento, já estão nesse nível de ansiedade um pouco mais aflorado e acabam que os filhos vêm e acabam tendo uma turbulência geral dentro de casa, né? Exato. E acaba, enfim, impacta de modo geral dentro de casa e a criança... É bem aquela história, pais ansiosos, porque todo mundo tá ansioso, né? Que nem as gurias falaram anteriormente, que tem essa questão de, então a gente tá ansioso, a gente tem um nível ali de ansiedade, mas o excesso é o problema, né? E acaba que quando tem esse excesso, a criança é impactada de alguma forma e acaba ficando ansiosa também. E fica inquieta, e, enfim, na verdade o que seria interessante é observar os comportamentos dessas crianças, essas alterações no humor, alterações comportamentais, porque se a criança era de um jeito antes, agora ela provavelmente deve estar de outro, enfim, muda, né? O mundo acabou se modificando e a gente muda junto também, né? Uhum. Uma das questões aqui também abordadas por nossos seguidores foi algumas dúvidas a respeito do momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, enfim, coronavírus. Na tua opinião, o que tu acha mais importante, né? Se é explicar detalhadamente o que está se passando em todo o mundo ou abstrair mais a informação, tentar dar uma amenizada, não deixar tão claro toda a situação para essas crianças? Porque muitas vezes algumas crianças provavelmente todas as crianças devem ter a associação diferente com essas informações, né? Então, também não deve ter uma maneira 100% correta. Eu não sei o que pode nos falar um pouco mais sobre isso, da tua opinião. Pois é, então assim, a gente precisa analisar qual que é a idade da criança, né? Porque falar para uma criança de 1 ano vai ser um pouco difícil porque ela não vai entender. Mas voltando ainda nessa questão da criança, é porque nós adultos, a gente tem uma facilidade em poder conversar, em poder entender um pouco mais aquilo que nos é passado. E ainda assim a gente tem um pouco de dificuldade, né? A gente ainda tem um pouquinho de resistência em querer aceitar as coisas, mas a gente entende. Agora, a criança, ela não entende da mesma forma que a gente. E ela tem toda aquela questão que tu precisa falar, desenhar se for preciso, contar uma historinha, trazer a criança para a forma lúdica da coisa, né? Através de brincadeiras, de músicas, de encenar um teatro, alguma coisa assim, principalmente para conseguir contar o que está acontecendo. Porque se a criança ela já é um pouquinho mais velha, ela está ligada nas tecnologias, nas mídias sociais, então ela sabe, ela consegue ouvir.
Mas para criança que é um pouquinho mais pequenininha, é bom até, por exemplo, esses dias eu vi que os pais tinham colocado glitter na mão da criança, explicado que era o bichinho, que o bichinho fazia mal, que deixava doente e que tinha que lavar as mãos. Então, aquela lavação das mãos ali tinha que tirar todo aquele glitter. Então, era toda aquela questão de tirar, né? De limpar, da questão da higiene. E aí também para as outras crianças mais velhas tentar ouvir delas o que elas sabem disso. Porque às vezes a criança sabe, mas tentar ouvir o que ela tem para falar, o que ela entende e poder trazer da melhor forma possível, né? E inclusive tu me perguntou se é importante falar tudo. Eu acho que não. É bom que nem a Kidia falou, não mentir. Não precisa mentir para a criança, é bom que ela saiba, mas não precisa dizer que está matando quantas pessoas, não precisa falar muita, não precisa, filtre, na verdade a palavra é filtrar, né? Justamente para que a criança não se torne alguém que esteja com pânico naquele momento, que provavelmente vai ter pesadelos, vai ter toda aquela questão, e para a gente poder preservar de alguma forma também a saúde mental dessa criança. Uhum. Já finalizando aqui no nossa live, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu quase que fiz para as 3 psicólogas que já passaram, mas eu acho que é algo bem genérico que hoje a gente está vendo que as crianças realmente, assim como todos, estão bem ansiosas em casa e a gente viu isso nos acolhimentos, né? Tu mesmo colocou. Que dicas tu pode dar para esses pais que estão com as crianças em casa, hoje muitas vezes sem ter contato com os colegas, com os amigos, com a escola? O que a gente poderia estar fazendo para interter? Eu acredito que seja muito na mesma linha do que as colegas já falaram, mas se tu puder colocar um pouco da tua opinião também. Para as crianças, então, é interessante, assim como para nós adultos, é criar uma rotina, né? Então, sentar com a criança e dizer, o que nós vamos fazer hoje? E tentar estabelecer de alguma forma, principalmente porque a criança ela precisa ter, de alguma forma, uma regra, o horário para estudar, o horário para brincar, o horário para brincar com os pais, deveria ter hora para tudo, justamente para ficar naquela rotina, não ficar tão diferente daquilo que seria se não estivesse em pandemia, né? Agora, para lidar com a questão dos amiguinhos, dos avós que estão distantes, que não pode visitar e tudo mais, então o ideal seria que pudesse fazer chamadas de vídeo, né? Tentar manter o maior contato possível através de chamadas de vídeo, nem que seja com os amiguinhos, com quem mais gosta, né? E também poder ter, porque assim, nós somos seres sociais, a gente precisa socializar, né? Imagina tu ficar dentro de casa trancado o dia inteiro ou fazendo um pouco de brincadeira e daqui a pouco chega, cansei, mas eu preciso ter alguém para conversar, só para dizer um oi, né? A criança tem disso. E então daqui a pouco uma chamada de vídeo ou só ouvir a voz de alguém que ela gosta já vai ser algo bom para ela nesse sentido. E brincar é essencial, né? Criança precisa muito disso. E tentar ver brincadeiras lúdicas, tentar utilizar de brincadeiras que estimulem a aprendizagem, que estimulem toda essa questão de talvez contar história, inventar, usar objetos recicláveis, utilizar de a criatividade nesse momento é essencial. Legal. Acho que algumas palavras-chave que a gente pode tirar dessa live hoje são criatividade, afeto e paciência, né? Que eu acho Exato. que acho que todas as 3 falaram de certa forma muito sobre isso. Eu acho que isso é super interessante. Finalizando, então, acho que a gente já está aqui com 53 minutos. A gente passou um pouquinho do que a gente tinha planejado, mas não tem problema. O assunto era super bom e rende muito, né? Esse assunto. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar horas e horas conversando mais e mais sobre esse assunto, que sempre tem bastante perguntas para a gente conversar. Pamela, então volto a te agradecer pela tua disponibilidade em conversar com a gente aqui bem rapidinho. Como eu falei para a Kid e para a Isadora ali um pouco antes de a gente iniciar o Fácil Consulta, nós não conseguimos proporcionar o conteúdo em si, né? Nós não somos os profissionais, mas nós somos um canal
e nós conseguimos fazer essa interação entre profissionais da área da saúde e pessoas que buscam saúde, buscam saber mais sobre saúde. Eu acho que é super importante a gente conseguir fazer essa conexão com profissionais que sempre compram a nossa ideia em transformar toda a informação, toda a tecnologia em melhorar a experiência das pessoas nos treinamentos, melhorar a experiência das pessoas tanto nas consultas propriamente. Então, é muito bom contar com profissionais que estão sempre conosco. Muito obrigado pela tua disponibilidade e ficaremos também à disposição para sempre que precisar de alguma ajuda ou alguma coisa do tipo, estar junto contigo. Eu é que agradeço pela oportunidade. Então, podem contar comigo também, até retomando, se alguém que está na live ou conhece alguém que esteja precisando, o Fácil Consulta tem esses atendimentos, esses acolhimentos voluntários. Eu sou uma das psicólogas que sou parceira ali nessa plataforma, então você pode escolher o psicólogo ali, o horário que está disponível, e será um prazer, né? Assim como foi um prazer participar da live, assim como é um prazer estar participando com vocês, eu agradeço muito de coração. Legal. Muito obrigado, Pamela. E eu vou me despedindo de ti por aqui. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Bom, com isso, vou encerrando a nossa live. Acho que foi bem interessante, assim como eu falei diversas vezes. Esse assunto rende bastante, esse tema rende bastante assunto para conversar. E eu acredito que ficou com um gostinho de quero mais. E provavelmente a gente possa trazer outros tipos de assuntos que são abordados no nosso acolhimento psicológico. Lembrando a todo mundo que quem quiser um atendimento psicológico gratuito, é entrar no nosso link que está na bio ou acessar nosso site, que é o faceconsulta.com.br, e agendar sua consulta ali, que é gratuita. Temos também o atendimento, a orientação médica, que é uma conversa com um médico entre 10 a 15 minutos sobre sintomas do coronavírus, que também é disponibilizado de forma gratuita. E, enfim, ficamos à disposição para todo mundo que quiser curtir, seguir nossas publicações aí. Em breve, possivelmente, retornaremos com mais lives dessas para a gente estar pertinho de vocês. Muito obrigado e até mais.